Muito bem, pessoal, vamos lá. Novamente eu vou gravar esse vídeo a respeito do ensaio A Cultura da Virtude, a Cultura do Mercado, do Robert Sirico, ou aqui Robert Sirico, vamos chamar ele, porque no vídeo anterior o áudio ficou muito ruim, não captou o som do microfone, aquela coisa toda, então vamos lá gravar adequadamente aí com um som com ótima qualidade, como vocês aqui do canal merecem ter. Então, esse ensaio do Robert Sirico, A Cultura da Virtude, a Cultura do Mercado, faz parte de uma retomada de estudos que eu tenho feito, de repassar aqui alguns escritos fundamentais que ajudaram a moldar, em boa medida, o meu imaginário, cosmovisão política, econômica e que moldou a nova direita brasileira desde o início dos anos 2000. E este ensaio aqui, ele é justamente de 2001, que ele está dentro do livro chamado Capitalism, Morality and Markets, que foi publicado nesse ano e reúne ali alguns artigos, entre eles esse do padre Robert Sirico. E então eu tenho buscado ler a respeito disso de novo, fazer algumas reflexões, transcorridos aí 25 anos, coincidentemente tanto deste ensaio, quanto do início da minha jornada de estudos em liberalismo, lá neste ano de 2000 para 2001. Então vai-se aí 25 anos e o Brasil, e a gente viveu toda a ascensão da nova direita no Brasil, assunto que já comentamos aqui no canal e vocês tão bem conhecem. Mas quem é Robert Sirico? Bem, Robert Sirico ele é um reverendo, um padre da Igreja Católica, que em 1990 idealizou e ajudou a fundar o Acton Institute nos Estados Unidos. O Acton Institute é um think tank atuante até hoje, que visa promover as ideias da liberdade, do livre mercado, do capitalismo, com uma base moral cristã, católica até propriamente dita. Então, o intuito do Instituto é falar de livre mercado, de economia para cristãos interessados em política, bem como falar da importância do fundamento moral, religioso para a atividade econômica. Essa é a função principal e a missão propriamente dita do Acton Institute, no qual o Robert Sirico é cofundador, presidente, enfim, é a pessoa por trás lá do Acton Institute. Inclusive, ele esteve no Brasil palestrando no Fórum da Liberdade, que acontece em Porto Alegre anualmente há 40 anos, pelo menos, e é a meca da propagação, e da reunião do liberalismo econômico no Brasil. Eu mesmo já participei do Fórum da Liberdade inúmeras vezes no início dos anos 2000, quando eu ia a Porto Alegre para ver o Fórum da Liberdade. O Robert Sirico tem um livro publicado aqui no Brasil, A Economia das Parábolas, pela LVM Editora. Muito bem. Sobre o ensaio A Cultura da Virtude, a Cultura do Mercado, ele é um ensaio muito interessante, ele nos permite aí emergir numa reflexão bem interessante sobre a interseção entre os fundamentos morais para a economia livre. E esse é um tema interessante porque existem muitos defensores do livre mercado, do liberalismo, que não dão tanta relevância para os fundamentos morais, no sentido até religioso, a importância que a religião tem para uma ordem econômica. E o Robert Sirico tem esse mérito de chamar atenção para isso, de dizer que a economia em si mesma, o mundo dos negócios em si mesmo, ele sem um fundamento moral, ele leva à corrupção, à própria desintegração de uma ordem econômica e social. Então, é por isso que o texto dele se chama A Cultura da Virtude, a Cultura do Mercado. Ele vai, então, iniciar falando da importância para a sociedade da cultura da virtude, no sentido de que
ela reconhece que a vida humana não se restringe apenas ao aqui e agora, ao que é material, financeiro e econômico, mas a vida humana tem um telos, tem um fim superior que é a própria vida eterna. E é à luz desta finalidade da vida que Robert Sirico chama a atenção que toda a ordem deve se basear e, notadamente, no caso aqui, a economia, as relações econômicas de mercado. Então, ele já começa chamando a atenção para isso e fazendo essa reflexão aqui, eu lembrei lá do início dos anos 2000, em que o liberalismo começa a tomar um pequeno território de discussão aqui no Brasil na internet, dentro da internet, porque fora nós éramos rodeados de ideologia intervencionista e socialista. Nós vínhamos de uma política de governos do FHC nos anos 90, né, social-democracia, bastante intervencionista, em que pese algumas privatizações sendo feitas ali, mas a carga tributária, por exemplo, na era FHC, ela subiu de 20% do PIB para 36%. Então, a carga tributária sobre a atividade econômica se tornou bastante asfixiante. E o Lula, quando entra em 2013, então, o PT no Brasil, ele segue muito a linha das diretrizes de política econômica do Fernando Henrique Cardoso, mas imprime o seu próprio estilo de dirigismo econômico ainda mais intenso do que o próprio FHC, o que levou lá em 2014 em diante aquela hecatombe, aquele cataclismo econômico que lançou o Brasil numa profunda crise econômica que, no fim das contas, levou até ao impeachment da Dilma em 2016. Então, esse era um ambiente de ideias que nós tínhamos no Brasil e no meio disso estava surgindo na internet, inicialmente com Olavo de Carvalho, divulgando o liberalismo econômico, que era uma novidade, na academia a gente não tinha isso, né? Na academia, no jornalismo, não existia uma discussão liberal. Mas tinha Olavo de Carvalho com suas colunas no Globo, na revista Época, Jornal da Tarde, no Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul, em que ele divulgava, volta e meia, as virtudes do liberalismo, uma coisa muito parecida com o que o Robert Sirico está fazendo aqui nesse ensaio. E era isso que tinha. Então, quem lia o Olavo com atenção e com a frequência ali ia absorvendo essas ideias e nós ali nos reuníamos na internet naquela época, meia dúzia de gatos pingados, para estudar e ler o liberalismo e até, dentro do possível, divulgar também. Em 2007, surge no Brasil o Instituto Mises Brasil, que com um trabalho de formiguinha dentro da internet, foi atraindo seguidores, notadamente estudantes de economia, de ciência política, de direito, enfim, interessados em geral em temas econômicos e políticos, acelerando o que Olavo de Carvalho já havia começado ali há 7 anos atrás. Um pouco antes do Instituto Mises Brasil surgir, ali por 2005, surge no Brasil o Instituto Ordem Livre, que também nada mais era que um site na internet que todo dia ou várias vezes por semana publicava artigos, ensaios sobre liberalismo. O Ordem Livre, aliás, foi um projeto da Atlas Foundation, do Cato Institute nos Estados Unidos, capitaneado aqui no Brasil pelo Diogo Costa. O Bruno Garchagen participou também, Lucas Mafaldo e Pedro Sete Câmara. Então, em 2005, o Ordem Livre cumpriu um papel de divulgar na internet ali para esse pequeno público as ideias liberais. Então, o que foi depois catapultada com muito mais intensidade, um trabalho mais sólido, de longo prazo, pelo Mises Brasil, publicando livros, fazendo eventos, conferências, cursos, e isso acelerou muito a divulgação e a formação da nova direita brasileira, que no aspecto intelectual eu digo que tem 2 pais fundadores, Olavo de Carvalho e o Instituto Mises Brasil. Cada um com as suas características, com as suas ênfases, mas são os pilares aí que formaram a nova direita, que começou a ter uma certa musculatura a partir da crise do PT. Ali os movimentos de 2013, 14, 15, 16, então esse movimento explode
e veio aí a eleger Bolsonaro em 2018 e intelectualmente tem muito essa origem, embora não seja só isso que explica, obviamente, né? A Lava Jato foi o grande vetor que desbancou o petismo no Brasil e projetou a nova direita, projetou Bolsonaro como um candidato, um presidenciável. Mas, muito bem, um pouco desse contexto intelectual aí dos anos 2000. E aqui no texto do Sirico, ele então começa falando justamente sobre a importância da virtude, né, que ela é ligada, portanto, aos indivíduos. A virtude não é algo intrinsecamente relacionado à sociedade ou às instituições, mas, acima de tudo e antes de tudo, aos indivíduos que formam a sociedade, que participam e conduzem as instituições. E essa preocupação com a vida eterna, como telos da vida humana, não significa negligenciar a questão material, a questão sobre a qualidade de vida neste mundo. E aí que entra, né, essa interseção de discussão que o Robert Sirico traz entre religião, entre bases morais de uma sociedade e livre mercado e economia. Eu vou citar aqui uma passagem sobre a questão da cultura da virtude que ele menciona, abro aspas. A cultura da virtude esforça-se para proteger a pessoa humana, inclusive os mais fracos e indefesos. É uma cultura da inclusão, da caridade e da paz. Responde afirmativamente à questão bíblica. Sou eu o guarda do meu irmão? Que está em Gênesis capítulo 4. Então, ele vai defender a base da economia como um fundamento moral cuja origem está na religião, naquilo que considera o indivíduo como uma entidade sagrada, que tem como fim a salvação da alma, a vida eterna. Ele prossegue falando da cultura da virtude e a ordem social. Ora, a ordem social está ligada diretamente ao caráter dos indivíduos. E esse caráter, ele é moldado pela presença ou não da virtude ou das virtudes. De modo que a ordem da sociedade, ela nada mais é do que um reflexo da ordem da alma dos indivíduos. Um tema que está em Platão, está em Eric Wegelin e outros pensadores, né, que já nos ensinavam que a ordem da sociedade dependia da ordem da alma dos indivíduos. Então, se a alma dos indivíduos está corrompida, está doente, nós teremos uma ordem social, política, econômica também corrompida. E aí vai entrar o Robert Sirico numa seara aqui de defender o livre mercado, que eu tenho as minhas observações críticas, porque ele, como todo liberal, acredita que o progresso econômico do capitalismo a partir de 1800 é fruto do livre mercado. E isso realmente é uma falsidade histórica. O progresso econômico dos últimos 300 anos ele é fruto de uma combinação de livre mercado e Estado. Porque os liberais costumam e gostam de separar e até mesmo antagonizar o mercado de um lado e o Estado de outro. O mercado como a instituição virtuosa em si e o Estado como a instituição nociva em si. Essa é uma distinção ideológica e, portanto, falsa. Pega o livro lá do Ha Jun-chang, que eu já comentei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dos livros que eu vou comentando, tá, pessoal? O livro do Ha Jun-chang, Chutando a Escada, ele mostra que desde o surgimento do capitalismo, a Revolução Industrial na Inglaterra, ela foi capitaneada pela presença, pelo apoio e proteção do Estado à atividade econômica. Na França, igualmente, na Alemanha, igualmente, depois nos Estados Unidos também, na Ásia, Japão, Coreia do Sul, agora nos últimos 30 anos com a China, também o Estado sempre estava atuando junto com o mercado. Não é só mercado e tampouco é só Estado. É realmente o desenvolvimento econômico, o progresso econômico, científico, tecnológico que nós assistimos e vivemos em todas as esferas da vida, nesses últimos 200 ou 300 anos, ele é fruto de uma combinação boa ou má entre mercado, livre iniciativa e Estado.
papel do Estado como apoiador, incentivador, protetor e regulador foi tão ou mais crucial que o mercado em si mesmo. Então, leiam lá o livro do Ha-Joon Chang e vocês vão entender muito bem isso, né, que acaba rechaçando esse viés aí ideológico dos liberais, falando só que o mercado é o pai do progresso econômico. Mesmo esse livro aqui, A República Tecnológica, aqui do pessoal da Palantir, lá, Alexander Karp, esse livro aqui, publicado ano passado, é escrito pelo pessoal das Big Techs do Vale do Silício, isso aqui. Eles estão falando exatamente isso, que o progresso econômico é fruto dessa parceria muito profunda entre a livre iniciativa e os governos. Então, podem ler lá o Ha-Joon Chang, mas podem ler também a República Tecnológica, escrito pelo pessoal do Vale do Silício, para vocês verem que essa aqui é a verdade histórica. Então, o Sirico envereda para esse lado de associar progresso com milagres do livre mercado. Então, aqui vem a minha observação crítica para ele, ela é válida a todos os liberais muito entusiastas, né, que realmente a história não é assim. Mas isso molda toda a nova direita brasileira que surge lá com o Olavo de Carvalho, mas se acelera e toma um formato mais final com a influência aí do Instituto Mises Brasil, eu diria, a partir dos anos 2010 em diante aqui no Brasil. Então, feita essa observação, o próprio Sirico vai endereçar aqui e enfrentar alguns problemas atribuídos ao livre mercado. Ele não foge dessa discussão, né? Ele sabe que o livre mercado precisa ter limites, não à toa ele fala em virtudes como limitador, não o Estado propriamente dito, né? Diferente dos intervencionistas, dos socialistas. Mas ele vai então aqui endereçar a alguma reflexão crítica dos problemas do mercado, né? Ele reconhece que sim, que há problemas relacionados ao mercado, e um primeiro ponto muito interessante que ele aborda aqui ele diz que temos que estar preparados para enviar uma mensagem forte àqueles que poderiam ser tentados a pensar que a sociedade pode girar em torno do extrato bancário. Ou seja, sem moral não há ordem econômica. E esse é um ponto muito interessante, porque a questão de pensar que a vida gira em torno do saldo bancário, né, seja nas nossas relações familiares, comunitárias, sociais, econômicas, ela é uma visão extremamente restrita e até, na verdade, desvirtuadora da boa ordem. Então, ele já começa chamando atenção para esse problema grave que pode acometer tanto os ricos, os muito ricos, que só pensam no saldo bancário, mas também acomete os pobres. Aquilo que o saudoso Plínio Salgado escrevia e falava sobre o espírito burguês. O espírito burguês não é um fenômeno que acomete apenas o burguês nesse sentido estereotipado, o rico e tal. Não, o espírito burguês acomete também a classe trabalhadora, nos lembrava Plínio Salgado, que é quando a pessoa só pensa em dinheiro. Então a cultura de ser só dinheirista, por exemplo, né, não ter valores morais mais profundos que guiem a tua vida, acaba tornando você a tal do espírito burguês. Então, esse desvio da alma, ele pode acometer qualquer pessoa e ele acomete qualquer pessoa, independente de sua condição econômica. E aqui ele endereça um tema muito interessante, bastante em voga ali nos anos 90, que é a questão da clonagem humana. A economia pode entender que a clonagem humana é uma coisa muito boa, vai talvez gerar mais pessoas produtivas, etc e tal, e pensar que economicamente vai ser uma coisa fantástica. Mas o Sirico aqui endereça o tema chamando a atenção que a técnica, a tecnologia não deve ter primazia sobre a ética, sobre aquilo que nos informa a respeito da dignidade da pessoa humana. E aqui ele faz até uma reflexão interessante que ele diz, né, Deus nos deu o dom de gerar a vida, o que é muito diferente da capacidade técnica de fabricar indivíduos. E aqui a gente retoma até o tema lá do clássico do Frankenstein, né, em que o tema é a questão da fabricação da vida e não da geração da vida. E o Sirico vai
reivindicar a primazia da ética aqui nesse tema como o guia, para inclusive ordenar o tema tão crucial e importante da tecnologia, da ciência, da técnica, porque ciência, técnica, tecnologia em si mesmo, elas não nos dizem nada a respeito do que é o bom, do que é o correto. É a ética que nos informa. Então, nesse sentido, a tecnologia, a medicina, elas precisam estar sendo guiadas pelos fundamentos morais, pela ética. Outro problema que o Sirico enfrenta aqui é o tema do consumismo, né? Em que se acusa o capitalismo, o mercado, de promover o consumismo desenfreado nas pessoas. Ele realmente fala, né? O consumismo, ele surge quando o objetivo de nossas vidas é o acúmulo de riquezas e prazeres materiais. Então ele faz uma relação até com o que antigamente se chamava idolatria. O consumismo tem a ver com idolatria, um pecado grave. Então ele chama atenção também para esse problema de comportamento, esse problema de cultura, que o capitalismo pode promover, sim, sobretudo a propaganda, e ele vai falar sobre isso também na sequência, e vai nos chamar a atenção que, antes de tudo, deve-se ter a base moral, né, para basear e lastrear o comportamento humano, para não cair justamente na idolatria do consumismo, que é nocivo ao indivíduo, à vida humana, enfim. E aqui ele vai fazer uma ponderação a respeito desses avanços da tecnologia, e ele vai dizer que esses avanços, essas revoluções da informação, trouxe-nos mais oportunidades para o fortalecimento da nossa fé, ou seja, o fortalecimento dessas bases morais para se proteger do consumismo. E aqui eu faço uma observação interessante, que o texto é de 2001, em que a internet estava recém surgindo e ele já estava vendo que seria uma grande oportunidade, né, a própria internet, entendida aqui como um avanço tecnológico formidável, por fortalecimento das virtudes em sociedade, uma vez que você usaria a internet para propagação desses valores, da fé, etc. E aqui tem um ponto que, no fim, eu quero fazer uma análise com vocês, trazendo dados sobre isso para ver em que medida o Sirico estava certo ou não. E vai ser uma reflexão muito interessante. Outro problema que o Sirico endereça aqui é a questão da propaganda, né? E aqui ele vai falar justamente que sim, a propaganda pode ter um incentivo perverso, né? Ele cita o que aconteceu nos anos 90 com a indústria da moda, em que a indústria começou a usar modelos, né, de mulheres como se fossem cocainômanas, mulheres e homens. Então mudou-se o estilo estético daquelas modelos e elas pareciam drogadas. O então presidente Bill Clinton foi inclusive um dos que se levantou contra isso, a comunidade cristã conservadora também, e graças a essa pressão da sociedade contra a indústria da moda, eles mudaram o estilo e passaram então a deixar de usar essas modelos com estereótipo de viciadas em heroína, de cocainômanas. E aqui ele fala até do Bill Clinton, né, enquanto crítico dessa visual de heroína, que era chamado na época, qual é que era a base filosófica do Bill Clinton para criticar essas propagandas da indústria da moda. E ele vai dizer que era o comunitarismo. O comunitarismo é uma corrente da filosofia política contemporânea. Temos aí o Michael Sandel, entre outros filósofos aí que apresentaram essa abordagem comunitarista. E o Sirico vai fazer uma observação aqui, que essa filosofia comunitarista ela tem a sua virtude à medida que ela chama a atenção para a responsabilidade dos indivíduos perante a sociedade, e não só na reivindicação de direitos para si mesmo. Então aí tem uma virtude do comunitarismo quando ele faz esse papel, mas o Sirico chama a atenção que o comunitarismo pode ser nocivo se ele começar a favorecer a intervenção e o avanço do Estado sobre as nossas vidas, os negócios, etc., em nome de um suposto bem comum. Então, ele chama a atenção
E aqui eu poderia também fazer essa mesma crítica aos free marketeers, né, aos defensores do livre mercado, né, de que se nós deixar o livre mercado em si mesmo, né, como o grande norte, vai ter problema porque não tem as bases fundamentais da moral, como o Sirico chama a atenção aqui. E aqui o nosso autor então endereça a conclusão do ensaio, retomando o tema da cultura da virtude como necessária para a ordem econômica. E eu vou abrir uma citação aqui utilizando o texto. Abro aspas. Uma cultura, em última análise, não pode ser próspera por qualquer período extenso de tempo sem um senso cultural de valores que são mais elevados do que a prosperidade material. Há valores como a fidelidade, a honestidade e a caridade que têm de ser extraídos de fundamentos morais em primeiro lugar, caso se pretenda que a prosperidade material faça sentido. Fecho aspas. Isso que é muito interessante, porque justamente onde não há valores de fidelidade, honestidade, transparência e caridade, vai vigorar os valores do saldo bancário como primazia da vida humana. E aí a sociedade desanda para a corrupção. Corrupção das relações familiares, corrupção das relações de negócios, economia e política. Então, a corrupção que você assiste no âmbito da política, ela tem uma conexão muito mais próxima do que você imagina da corrupção de valores que existe nas relações familiares, de negócios e mais próxima. Então, esse aspecto o padre Sirico chama a atenção e assim ele encerra o ensaio, né, reivindicando realmente a importância do fundamento moral, das virtudes para uma ordem econômica bem ordenada. É uma excelente conclusão, é um excelente desfecho, mas eu tenho aqui um aspecto de ceticismo, que é a reflexão final que eu quero trazer aqui. Porque temos um desafio em que pese tudo isso, que é como fazer isso numa sociedade, num ocidente tão secularizado como o nosso. Um ocidente que vem se afastando dos valores morais. Um ocidente que vem colocando o extrato bancário, como diz aqui o Sirico, como a primazia dos seus valores da vida. Não tem como funcionar, não tem como dar certo e sequer prosperar de forma ordenada uma sociedade assim moldada. E eu aprofundo a questão questionando como enfrentar isso, como construir a ambição do padre Sirico de fortalecimento da base moral da sociedade neste mundo hiperdigitalizado que nós estamos afundados, com a sua hiperconexão efêmera, dopaminérgica, que inclusive já alcançou a própria tenra idade. Então, nesse sentido, eu sou bastante cético com uma ambição de construir um mundo melhor defendendo a formação moral. É óbvio que é virtuoso a ambição em si, mas ela é utópica. Ela, numa sociedade secularizada, ela é utópica. E, para piorar, eu fiz uma pesquisa sobre como andam os fundamentos morais da sociedade americana dos anos 90 até os nossos dias. E os dados provam que é difícil encontrar razões otimistas para o cenário que vivemos. Nos anos 90, a sociedade americana, lá, 90% de seus cidadãos se diziam cristãos. Transcorridos aí 30 anos, 35 anos, esse número caiu acentuadamente e em torno de 60% apenas ainda se dizem cristãos. Correspondente a isso, o número de ateus, agnósticos, não religiosos, lá nos anos 90, apenas 5% se declarava assim, enquanto hoje em dia esse número já subiu ou explodiu para 30%.
de modo que ateus, agnósticos, não religiosos hoje formam o segundo maior grupo da sociedade americana, apenas atrás dos cristãos ainda. Então, quer dizer, aonde está a internet para favorecer a divulgação e a primazia dos valores morais, tradicionais, religiosos na sociedade? O efeito tem sido justamente o contrário. É graças à internet que os valores cristãos estão sendo diluídos, que os fundamentos morais dos indivíduos e das relações que eles estabelecem, começando com a família, foi corrompida, está sendo diluída. E desse modo, a internet não favoreceu em nada o projeto e a visão otimista de Robert Sirico. Nesse sentido, eu finalizo aqui a reflexão sobre esse ensaio. Pergunto o que você achou, qual é a tua opinião sobre o tema da virtude e do livre mercado. Escreve aqui para mim, quero ler, eu gosto de ler os comentários. E vou ficando por aqui. Curta o vídeo, divulgue o canal, divulgue esse vídeo para pessoas que gostam do tema, que assim o próprio YouTube entende que o vídeo é relevante e leva ele para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui e até o próximo.